Boa noite a todos, com muita alegria que novamente aqui nos encontramos para falar do Evangelho, para refletir juntos sobre as lições do Cristo que tanto tem nos auxiliado ao longo da nossa vida. Vamos todos, nesse momento, a partir de agora, nos unirmos em pensamentos, buscando nos desconectar de tudo que está lá fora e considerar esse momento como um momento pessoal, íntimo, entre nós e o Cristo, entre nós e Deus. Vamos nos aquietando, vamos buscando em nossa intimidade tudo aquilo que queremos de melhor para nós, para o próximo, e que isso nos aproxime do Cristo e dos bons espíritos que vêm ter conosco todas as vezes que nos reunimos em torno do Evangelho. Então já são 19 horas, nós vamos fazer a nossa prece inicial para que unamos os nossos pensamentos e, unidos num feixe de vibração, possamos subir a sintonia para alcançar Jesus. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos imensamente todas as oportunidades que temos de estar reunidos em torno do Evangelho. Esse manancial de bênçãos que tem nos alimentado, nos iluminado, nos fortalecido e encorajado a seguir adiante, diante de todo e qualquer desafio que a vida tem nos apresentado. Abrimos as portas dos nossos lares para que a espiritualidade superior venha estar conosco, lembrando-nos das bênçãos que o Cristo distribuiu quando esteve entre nós. Queremos nós também hoje recebê-las. Queremos que os nossos familiares, que cada cômodo do nosso lar seja iluminado pela presença do Evangelho. Que todos nós possamos juntos alcançar o bem e a paz que o Cristo tanto tem nos oferecido ao longo desse tempo todo em que temos contato com o Evangelho. Abençoa a nossa noite de reflexões, que assim seja. Muito bem, quanto tempo, né? Já faz um tempo que não apareço por aqui, cedemos as nossas oportunidades para que outros companheiros aqui estivessem também, porque achamos muito importante essa integração e essa oportunidade de que muitas ideias, muitas reflexões diferentes sejam trazidas para nós, para que cada oportunidade dessa sedimente uma base cada vez mais firme para a nossa construção espiritual. Muito bem, nós hoje vamos iniciar um capítulo maravilhoso e que Kardec muito inteligentemente localizou logo após o capítulo das aflições. Então, estamos aí algumas semanas mergulhados nas reflexões sobre as nossas aflições. Estamos mergulhados nas reflexões de como reagir, de como nos comportar diante das dores que a vida tem nos apresentado. E
hoje nós iniciamos o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E o primeiro item, nós vamos hoje trabalhar os itens 1 e 2, sob o título O Jugo Leve. Então, a passagem está em Mateus, no capítulo 11, os versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Kardec comenta assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Muito bem, um trecho bem curtinho, mas que tem uma série de contribuições às nossas reflexões. Se nós pegarmos as palavras de Jesus, quando ele chama para ele, né? Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, o Cristo chama para ele todo mundo que está em sofrimento e sobrecarregado. E aí eu pergunto, quem de nós, nos tempos atuais, não se encontra sobrecarregado? Não se encontra... Se nós estamos em plena luta de transformação espiritual, é lógico que nós estamos sofrendo moralmente, fisicamente, espiritualmente. Algo está nos incomodando nesse momento, porque é tempo de renovação, é tempo de reorientação de rumos. E se é tempo de reorientação de rumos, nós só vamos dar conta de perceber que precisamos mudar o nosso rumo se algo estiver nos incomodando. Porque se estiver tudo bem, está tudo bem, e a gente não vai mexer naquilo que está tudo bem. Mas quando tem algo que nos incomoda, muitas vezes nem é uma dor externa. Muitas vezes, né, a gente tem aí uma questão familiar, uma questão do trabalho, uma questão pessoal com alguém, mas muitas vezes é uma questão íntima que nos incomoda. Algo que nós já gostaríamos de ter superado, mas aquilo insiste em se apresentar. Algo que nós já identificamos em nós como uma dificuldade. Nós já identificamos em nós como um obstáculo à vivência da lei de amor. E quando nós identificamos e tomamos consciência disso, nós ficamos
desejosos de mudar, de transformar isso. E isso nos causa conflito íntimo. O conflito íntimo é importante porque ele é efeito da ação da lei na nossa consciência. Eu só me incomodo com algo se eu tomo consciência de que aquilo não é bom. Então, veja, se é uma dificuldade moral nossa, quantas nós temos, né? Somos espíritos de um planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, estamos a caminho. Então, quantas dificuldades morais nós temos? Se nós não sabemos que temos, se nós não percebemos que aquilo é algo que nos impede de ser caridosos, de ser fraternos, nos impede de perdoar, nos impede de ter esperança. Se a gente não percebe que aquilo é um obstáculo, aquilo fica lá e nós acabamos, inclusive, cultivando, mantendo essa situação. Agora, quando nós tomamos consciência de que aquilo não é bom nem para nós, e se não é bom para nós, não é bom para o outro, porque nós nos relacionamos com o outro a partir do nosso contexto íntimo, a partir daquilo que está em nós. Então, se tem algo que não é bom em nós, não vai ser bom para quem convive conosco. Tomamos consciência disso e nos chateamos. Nos chateamos porque se já conhecemos o Cristo, se já estamos em busca de segui-lo, percebemos que aquele é um obstáculo, que aquilo nos distancia do Cristo. Isso nos entristece. Então, muitas vezes, a nossa dor, né, a nossa tristeza, não é por conta do contexto externo, né? Tem muita gente com dificuldade no contexto externo. Dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade com enfermidade física, com perda de ente querido, né? Apesar de algumas pessoas atualmente insistirem que é um número qualquer, que outras doenças e outras situações têm números parecidos, nós estamos vivendo uma situação diferente, né? Nós, como espíritas, conscientes de que estamos em plena transição, não podemos aceitar esses argumentos que dizem, não, como assim nós vamos achar normal 90 e tantas mil mortes em 4 meses por uma única doença? Ah, não, mas tem outras, nós deveríamos. Aí eu vejo, às vezes, mas e tal doença que mata tanto, ninguém, mas nós deveríamos também nos impactar com toda e qualquer situação que cause dor e sofrimento deveria nos impactar. Isso é o sentimento de empatia. Se me falta, se eu estou indiferente ao que está acontecendo, está me faltando empatia. E se está me faltando empatia, está me faltando Cristo na intimidade. Se eu estou indiferente, é porque eu ainda não consegui me colocar no lugar do outro, que eu ainda não consegui me sensibilizar com a dor que não me pertence, não é? E se isso, né, se nada disso é o nosso caso, muitas vezes, né, tá tudo, a gente não morreu ninguém na nossa família de Covid ainda, nem ninguém muito próximo, então a gente não está sentindo essa dor em nós, né? A gente só vê números na televisão, os números para nós não tem nome, nem endereço, muito menos vínculo emocional, então a gente, né, não é esse o nosso caso. Nós também não estamos desempregados, não fomos atingidos pela crise. E nós também não estamos doentes fisicamente, então está tudo bem externamente, mas muitas vezes eu posso estar sofrendo de um conflito íntimo, como eu já citei.
todo esse tipo de situação dolorosa, e tem uma passagem de Emmanuel que comenta esse item e fala, eu achei maravilhoso, chama Lágrimas. E ele fala sobre isso, né? Que muitas vezes a gente minimiza a lágrima do outro. A gente olha para as lágrimas como se fossem sinais de fraqueza. E aí ele fala: não podemos nos esquecer das lágrimas no Horto das Oliveiras, das lágrimas de Maria, das lágrimas de Pedro, quando se deu conta, quando tomou consciência da sua situação, das lágrimas dos primeiros cristãos, das lágrimas de todos aqueles devotos do Cristo, verdadeiros cristãos, que encamparam as suas lutas e derramaram lágrimas pela incompreensão, pelo desamor, por uma série, né, de contextos que, como eu estou tentando conversar, não eram indiferentes, né? Quantos choraram pela dor do outro? Não é? Eu me lembro daquela passagem de Eurípides, que ele está num sonho, né? Está em casa, ele está num sonho, e aí ele sonha que ele, de repente, se sente desprender do corpo e se lança nas alturas com uma velocidade imensa e chega num determinado lugar, um lindo jardim, e fica contemplando aquele lugar bonito, quando ele divisa uma silhueta. Vai se aproximando, vê que é Jesus. Fica impactado com aquilo, se aproxima um pouco mais e vê que Jesus está chorando. Ué, mas Jesus chorava, ele não sabe como as coisas funcionam? Ele não confia em Deus? Nossa, mas ele não sabe que as pessoas... Jesus é a personificação do amor. E quem ama, sofre por aquele que sofre. Quem ama não é indiferente. E aí Eurípides pergunta para ele: mestre, por que choras? E enumera uma lista para aqueles que não conhecem teu evangelho, para aqueles que estão guerreando, para aqueles que ainda não aprenderam a amar, por isso, e o Cristo dá a negativa e finalmente coloca para ele: choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Então até Jesus chorou. As lágrimas são para o ser humano um recurso importantíssimo de expressão das emoções mais profundas da alma. E elas têm o poder de nos aliviar, né? O poder de renovar a nossa energia. Então, nessa mensagem de Emmanuel, ele fala, né, que tem gente que barateia as lágrimas, no entanto, as lágrimas foram abençoadas em inúmeras situações, e ele, vou ler aqui para a gente, né, não fugir a grandeza do espírito. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Aí vem o toque. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, chorar, sentir-se sobrecarregado, sofrer, é da natureza humana. Agora, como o capítulo anterior já nos trouxe, não é sofrer de qualquer jeito, como Emmanuel fala, né? Lágrimas do desespero são venenos mortais para nós mesmos. Por isso que Jesus traz a grande dica: vinde a mim. Vinde, todo mundo que está sofrendo e sobrecarregado,
veem que eu posso aliviá-los. Existe aí um convite, e um convite para que nós sejamos ativos, para que nós busquemos estar com Cristo, busquemos chegar até Ele. E Ele vai dizer para nós como: tomai sobre vós o meu jugo. Aí eu queria falar um pouco sobre essas palavras, que muitas vezes a gente não reflete sobre elas, e a compreensão do seu significado pode nos ajudar a compreender melhor o que o Cristo quis dizer. O jugo leve, mas afinal, o que é jugo mesmo? Nem todo mundo teve contato com sítio, com fazenda, com boiadas, com transporte de carga por animais, então nem todo mundo, quando fala em jugo, vem à mente o que seja um jugo. Se a gente for ao dicionário, não é? Mas muitos de nós viu isso, viu ao vivo, e outros já viram em filmes, novelas, etc. Jugo é uma peça de madeira usada para atrelar os bois à carroça ou ao arado. É também chamado de canga, né? Prende o boi ao arado, prende o boi, e aí, para que usa, qual que é a finalidade do jugo? Pensa aí, vamos pensar junto, qual a finalidade do jugo? O jugo, gente, olha, é utilizado para unir dois bois para que andem no mesmo compasso enquanto puxam o arado, a carroça. Então, ó, é para dar compasso, e tem a finalidade de facilitar o transporte da carga, porque distribui equilibradamente o peso. Então, facilita o levar a carga. Vamos pensar como Jesus era cuidadoso conosco. O jugo dá um ritmo, mantém. O jugo é controlado por quem? O boi sai sozinho? Não. Tem alguém que coordena, que controla aquilo, para onde ele vai, não é isso? Tem o condutor. O jugo, geralmente, ele é associado a domínio, a opressão, não é? A sujeição, submissão, obediência. Por isso que Jesus fala que o jugo dele é suave, porque ele não oprime, ele direciona e é capaz, se nós formos até o Cristo, ele é capaz de nos direcionar, de nos dar ritmo à caminhada e de equilibrar o peso que nós temos carregado. O fardo que o texto diz para a gente, ó, porque tomai sobre vós o meu jugo. Deixe-se conduzir pelo Cristo. Se deixarmos-nos conduzir pelo Cristo, estaremos bem direcionados, em ritmo adequado e com o peso distribuído. Será mais fácil carregar o nosso fardo. O texto fala, ó, porque o meu jugo é suave. Eu não domino, eu não oprimo. Eu conduzo com suavidade. E o meu fardo é leve. Aí o fardo é um pouco mais fácil, mas é bom a gente pegar. É o conjunto de objetos que destinam ao transporte, é uma carga. Quando você fala em fardo, você nunca pensa numa coisa leve, né? Fardo é peso, é volume. Nossa, tem que carregar esse fardo. Fardo é um volume grande. Quando você pega um saquinho de pão, você não fala que aquilo é um fardo de pão, né? É uma coisa pesada. Pesa excessivamente. Aquilo que é penoso, difícil de fazer, de carregar ou de suportar. O fardo, carregar o fardo exige cuidado, responsabilidade. Quando você fala em fardo, né? Você imagina que você tem que conduzir uma coisa pesada, você vai precisar de cuidado com aquilo. Só que o Cristo fala para nós que o jugo dele é suave, que a condução dele é suave,
e que o fardo dele é leve, não é um fardo pesado. Eu fui buscar também no sentido bíblico, no sentido espiritual, fardo, gente, é esse conjunto de coisas que a gente carrega, que a gente tem que transportar, que seriam, olha isso, os pecados, os problemas, as preocupações. E é assim que a gente encara. Quando a gente está com um problema grave e tal, às vezes a gente precisa desabafar com alguém. Aí a gente fala do nosso problema e fala, mas tudo bem, obrigado por me ouvir, esse fardo é meu, eu tenho que levar, me pertence, tenho que levar. A gente nunca fala positivamente. Como é que você está? Estou ótimo, meu fardo, estou levando o meu fardo com muita alegria, com muita responsabilidade. Estou muito feliz por carregar o meu fardo. Estou agradecendo a Deus pelo fardo. Nós não nos comportamos assim. O fardo é algo penoso, difícil de suportar e que a gente tem muita dificuldade em carregar e carrega porque tem que carregar, porque na verdade a maioria gostaria de se livrar desse fardo, alijá-lo das suas costas, tira esse, eu queria me livrar desse fardo, eu não aguento mais esse fardo, não é isso? Aí Jesus fala, agora vamos entender a conversa do Cristo para que isso faça sentido para nós. Então ele fala, olha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, vem que eu te alivio. Você está sofrendo, está sobrecarregado? Vem até mim que eu vou te aliviar. O meu jugo, a minha condução é suave, o fardo comigo fica mais leve. Qual que é que fardo? Qual é o fardo? Ele fala, o meu fardo é leve. Quer dizer que Jesus tem um fardo. E qual é o fardo dele, esse fardo leve? É a lei de Deus. E a lei de Deus, é lá que nós encontramos a orientação necessária para seguir o nosso rumo. A lei de Deus vai nos ajudar a nos livrarmos de tudo isso que tem nos causado tanto conflito. Porque nós achamos que é difícil perdoar, mas é muito mais difícil viver magoado. É muito melhor, quando você perdoa uma coisa, você fica livre, liberto, seu coração fica leve. Quando você está magoado, seu coração pesa. Quando você está com raiva, seu coração pesa. Quando você tem insatisfação, frustração, revolta, quando você não aceita as coisas da vida, quando você não aceita o comportamento das pessoas, você não aceita o comportamento da pessoa, ela não muda e ainda mora dentro da sua casa. Como é que faz? Que fardo insuportável, pesadíssimo. Porque nós não aceitamos o fardo do Cristo. Porque o Cristo pede para nós perdão das ofensas, o Cristo oferece para nós indulgência, tolerância, amor dos inimigos, não é isso? É muito mais leve. Essa dificuldade toda que nós achamos é porque falta um detalhe no que o Cristo disse aqui para nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ser manso, conquistar a mansuetude. Só é manso quem aceita, quem compreende, quem obedece, quem se resigna, porque a nossa agressividade, a nossa intolerância, a nossa revolta, é isso que nos torna agressivos, nos torna contundentes, violentos, a antítese da mansuetude. Então, isso causa peso, e isso torna o fardo difícil, porque a gente fica confrontando. Quando nós nos sentimos assim, nós ficamos confrontando com o outro. E é difícil viver um confronto, é difícil você viver dentro do mesmo ambiente, multiplica aí por 10.
quarentenados, como nós estamos, né? Vai e volta, mas o fato é que estamos quarentenados, vivendo com mais intensidade as relações próximas e achando aquele fardo, a nossa vida fica insuportável. Por quê? Porque a gente não entende que a lei é de amor, nos pede para amar. E não só, a gente pensa, mas que lei difícil de seguir que é essa? Me pede para eu amar alguém que eu não consigo amar. A lei, ela é de amor, não só porque ela nos convida a amar, porque por amor nos coloca num contexto do desenvolvimento da maior riqueza do espírito, do maior poder espiritual, que é o amor. Então, a lei de amor nos cria oportunidades de renovação. Toda a nossa programação reencarnatória ela é baseada em nossas necessidades espirituais. As minhas necessidades espirituais vão me permitir pensar na anterioridade, olhar para a minha história espiritual e tentar identificar qual é a minha fragilidade que precisa ser trabalhada, que se repete ao longo das minhas oportunidades encarnatórias, e é a minha fragilidade porque eu sempre erro ali. Por isso que o Cristo fala, Pedro pergunta, mas quantas vezes então eu vou perdoar? Até 7 vezes? Não, você vai perdoar infinitas vezes a mesma falta. Porque a mesma falta, mas a pessoa faz sempre a mesma coisa, é ali a fragilidade dela, não sabe fazer de outro jeito. E se nós prestarmos atenção, nós também temos a nossa fragilidade. Caímos sempre naquela mesma situação, pensa, por que olha eu aqui de novo, vítima da minha fragilidade. Quando o Espiritismo faz isso por nós, traz para nós a clareza, a consciência de que todas as nossas dores, elas são produzidas por nós mesmos. Isso nos liberta de uma forma incrível, porque nos faz olhar para onde nós temos que olhar, a nossa própria intimidade, e nos faz gastar as nossas forças, as nossas energias para renovar os nossos próprios corações, porque não há sofrimento maior do que uma imperfeição moral identificada. Quando você identifica, toma consciência e percebe que ali está seu campo de atuação. É difícil, porque você toma consciência e você percebe, bom, é aqui que eu vou trabalhar. Só que a vida, o seu contexto, então, ó, identificou, é esse o seu contexto? Estrutura, pega na sua anterioridade e forma lá o seu fato do espírito. Cria o seu contexto encarnatório. Bom, para isso vai precisar, seu ambiente encarnatório é esse, os seus grupos de convivência serão esses, todos voltados para te colocar o tempo todo de frente com a sua fragilidade. Para quê? Para te castigar, para te punir, quem mandou você não mudar agora também você aguenta? Será que esse é o raciocínio da lei de amor? Não. Para te dar oportunidades diárias de fazer diferente. Oportunidades diárias de responder de outro jeito. Aí aquilo fica ali, vira fardo pesado, só se torna leve se a lei fizer parte do contexto. Por quê? Porque a lei é de justiça. Eu não sou vítima daquela situação, daquela pessoa. É justo que nós estejamos juntos para renovar. Nós precisamos juntos mudar a nossa relação. Então, é lei de justiça, de amor. Essa relação, ela foi estruturada por amor a nós,
né? Eu mesma e aquele contexto difícil, e para que o amor se desenvolva em nós, e de caridade, por muita caridade do Pai em relação a nós, nos convidando a praticar a caridade nas situações em que nós ainda não aprendemos, ainda não colocamos Jesus naquele contexto. Então, quando ele fala, olha, você está sobrecarregado, gente, vamos prestar atenção. A nossa sobrecarga, qual é a nossa sobrecarga? Nós acabamos de estudar o capítulo das aflições. As aflições estão, na sua grande maioria, sedimentadas na nossa visão materialista da vida, sedimentadas na nossa imprevidência, na nossa irresponsabilidade, no nosso egoísmo, estão em nós. Então, como é que faz para a gente parar de sofrer? Mas eu provoco as minhas dores. Por quê? Aí Kardec vem, nos ajuda de uma forma maravilhosa. Todo e qualquer sofrimento, e ele lista alguns. Pensa em sofrimento bem difícil, miséria. Não, mas é quem vive na miséria. Miséria, decepções, é horrível se decepcionar, todo mundo conhece a dor de uma decepção. Dores físicas, é muito difícil conviver com dores físicas. Perdas de seres queridos é muito dolorido, não é? Qualquer sofrimento, ele fala todos, ele não fala alguns sofrimentos. Qualquer sofrimento encontra sua consolação na fé no futuro. Que futuro? Essa vida, ela tem um tempo limite. Nós somos espíritos, estamos passando por aqui, isso vai acabar. A forma como nós passamos por aqui pode nos trazer um futuro completamente diferente. Fé no futuro, a certeza de que vale a pena, porque a gente está construindo um futuro diferenciado, e confiança na justiça de Deus. Então, por que a gente sofre? Porque a gente não tem fé no futuro e não confia na justiça de Deus. Não, mas eu sou muito crente em Deus, eu confio muito em Deus, mas reclama da vida, mas acha o fardo pesado, mas quer fugir da raiva. Não tem fé no futuro, não consegue ter a certeza de que isso vai passar. Não confia na justiça de Deus, que está certo. Quantas vezes a gente se pergunta, por que isso tem que acontecer na minha vida? Porque nós criamos esse contexto. Ele não nasceu do nada. Nós não somos vítima de nada que acontece na nossa vida. Nós temos uma facilidade imensa de colocar a culpa no outro. Da nossa infelicidade, da nossa decepção, da nossa frustração, das nossas dores. O outro é o responsável. Não. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Nós somos os autores do nosso contexto de vida, desta encarnação. Essa encarnação, ela é baseada nas minhas escolhas passadas. E as minhas escolhas presentes estão estruturando o meu futuro. Que futuro é esse que eu estou construindo? Como é que eu estou me dedicando a isso? Então, 2 dicas importantes. Reflete. Quando o negócio estiver muito difícil, o seu contexto familiar estiver muito adverso, reflete. Eu estou com confiança na fé no futuro? Eu estou com confiança de que Deus é justo, misericordioso, isso é bom para mim, eu tenho algo a aprender aqui, algo vai desabrochar da minha intimidade se eu me dedicar com o Cristo. E aí ele fala, olha, sobre aquele que nada espera após esta vida. Eu conheço muito espírita que é espírita, mas não espera muita coisa após essa vida, fala bem
abstratamente, vou para nosso lar, vou não sei para onde, vou, mas não vive consciente de que para ir para qualquer lugar é o seu dia a dia que já está te ligando vibratoriamente esse lugar. Eu não vou depois, eu já estou vivendo na faixa desse lugar para onde eu vou. E essa faixa vibratória, ela se estrutura a partir das minhas escolhas diárias. Não são as escolhas de com quem vou me casar, que profissão eu vou ter. Essas são escolhas importantes que vão definir uma série de caminhos na nossa vida. Mas desde a hora que eu acordo, eu estou escolhendo se eu vou ter um dia produtivo, se eu vou ter um dia de reclamação, o jeito que eu vou dar bom dia, o jeito que eu vou, a forma como eu vou me mover naquele dia, nasce das minhas escolhas. Eu escolhi me comportar desta ou daquela forma. É importante que a gente tenha cada vez mais consciência disso. Aqueles que nada esperam após essa vida ou que simplesmente duvidam sobre estes, as aflições vão pesar com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura, não conseguem sentir. Muitas vezes entendem, mas não sentem. Quantas vezes recebemos, né? E às vezes nós mesmos, né? Poxa vida, mas eu vejo tanto o evangelho, estudo tanta doutrina espírita, e na hora da dor eu continuo com dor, ou na hora da dificuldade eu me comporto sempre da mesma forma. O que é isso? O que é isso, né? Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, fatigados, e eu vos aliviarei. Ou aceitamos o Cristo, ou vamos até o Cristo, ou implantamos o que ele nos ensina, o que ele nos orienta, o que ele nos direciona, a forma como ele tenta nos conduzir, ou nós vamos sofrer muito. Jesus impõe uma condição para a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. É a da própria lei. O fardo suave é a aplicação, a prática da lei na nossa vida. O seu jugo é a observação dessa lei. O jugo, a condução do Cristo, é o convite a observarmos a lei, a nos conduzirmos de acordo, alinhados com a lei de Deus. Esse jugo é leve, essa lei é suave, porque impõe como deveres o amor e a caridade. Se nós nos conduzirmos em nossas existências pelo amor e pela caridade, a nossa vida vai mudar. Vai mudar para melhor. O contexto externo, ele vai continuar o mesmo, porque foi o contexto construído para atender a nossa necessidade espiritual. Mas em mudando o meu contexto interno, a minha forma de ver, de viver no contexto externo vai mudar e tudo vai se tornar mais fácil, mais leve, melhor, mais eficiente. Nós vamos ter condições de aproveitar melhor todas as oportunidades de crescimento espiritual, de desenvolvimento das nossas virtudes no contexto que a nossa vida nos traz. Porque Deus é Pai justo, amoroso, misericordioso, e é da sua justiça, do seu amor e da sua misericórdia que nós nascemos, que nós existimos. Nós nascemos da sua misericórdia, do seu amor e da sua justiça e vivemos pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua justiça. Que nós possamos, meus queridos, refletir imensamente sobre isso, que nós possamos refletir no sentido de trazer para nós
todo esse convite e nos perguntarmos, né, se estamos verdadeiramente aceitando. Tem ainda desse texto, nesse livro aqui que traz, né, Emmanuel comenta o Evangelho de Mateus, desse trecho de 2 versículos tem 7 mensagens de Emmanuel. Tem essa das lágrimas que eu falei, e tem uma que é muito interessante, e fala assim, ó, consegues ir? Ele nos chama, vinde a mim. Temos conseguido ir? Eu queria terminar com essa reflexão de Emmanuel aqui. Ele fala que, eu não vou ler inteira, vou ler só um trecho, né? Do finalzinho, é assim, chama-se Consegues Ir, está no livro Fonte Viva, no capítulo 5º. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria espiritual. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Nós achamos profundamente consolador esse texto. E Emmanuel traz uma reflexão importante. Ele tem verdadeiramente nos consolado, porque ele só há de nos consolar quando todos os nossos esforços se voltarem para estarmos com o Cristo. E estar com Jesus é estar disposto a aplicar todas as suas lições, a aplicar e praticar o Evangelho, nos lançarmos nas vias da caridade verdadeira. Onde estivermos, que os nossos pensamentos estejam sempre ligados ao mais alto, estejamos sempre com Cristo em mente, como Jesus agiria, como ele pensaria, o que ele diria nessa hora. Jesus acolheu a todos. É importante que nós nos lembremos disso. Eu quero agradecer essa oportunidade, espero que tenha trazido contribuição às reflexões desse trecho tão significativo para todos nós. Ele veio para mim num dia muito importante, num daqueles dias em que a gente se depara, né, com aquilo que a gente ainda precisa renovar em nós. Então, essas reflexões foram muito profundas na minha intimidade. Eu espero que seja para vocês também, porque é Jesus quem nos convida. E esse trecho do Cristo abre um capítulo importantíssimo que vai nos trazer o lugar e o papel do Espiritismo em nossas vidas, né? É o capítulo do Cristo Consolador, é o capítulo em que nós vamos refletir sobre a contribuição do Espiritismo para nos consolar. E eu queria aproveitar, convidar a todos vocês, porque amanhã nós vamos ter uma visita maravilhosa entre nós. Quem vai conduzir as reflexões do Cristo Consolador é a nossa querida Francine de Sacramento. Não percam a oportunidade de estarmos refletindo junto a esse coração tão amoroso e essa mente tão lúcida como é a nossa querida Francine. Eu vou aproveitar esses momentos finais aqui, se alguém quiser se colocar, esteja à vontade pelo chat.
E boa noite a todos vocês. Maria Aparecida pede vibrações, está com dores, que nós possamos vibrar por ela, né? Pedir a Jesus, aos bons espíritos que auxiliem a nossa amiga Maria Aparecida. A Thaís coloca: eu tinha dificuldade em entender a música Que Amor Difícil é Esse, até sentir na pele a força do amor que surge onde antes me debatia no desamor, na exigência. Quando atingimos o Cristo em nós, o fardo se torna mais leve. É isso, minha querida. Essa dificuldade toda que nós temos em relação ao outro, que nos causa dor, porque é difícil mesmo, não é? Ela se transforma quando nós nos decidimos por implantar aquilo que o Cristo nos traz em nossa intimidade. Obrigada pela contribuição. E a Rosana fala: tão lindo e reconfortante vivermos e existirmos na misericórdia do Cristo. Que nós possamos merecer tudo isso, nos esforçando profundamente, né, Rosana, para implantar em nós as bases do Evangelho, que há de nos tornar mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos, mais empáticos, nos tornar seres melhores, mais felizes, com menos dores, menos sofrimentos, que são todos oriundos da nossa fragilidade e maturidade espiritual, não é? Meus queridos, que Jesus possa abençoar a todos, que nós, nesse momento, possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos em vibrações, possamos sentir a presença desses amigos espirituais queridos, incansáveis, que não desistem de nós nunca, estão sempre dispostos a nos beneficiar. Vibremos imensamente agora pelo nosso planeta, por esse contexto que, na visão desavisada, material, nos traz a impressão de caótico. Mas é um momento muito propício ao surgimento do novo em nós e, dessa forma, refletindo do novo na humanidade como um todo, na Terra. Nós que tanto lemos, tanto estudamos sobre a transição planetária e tanto desejamos merecer estar num mundo de regeneração, que nós possamos ser firmes e aproveitar esse momento com lucidez espiritual, com Cristo no coração. Que possamos vibrar e pedir por toda a humanidade, por todas as dores, sofrimentos e conflitos, externos ou íntimos. Que possamos aprender do Cristo o valor da compaixão e da misericórdia. Nos compadeçamos das dores dos nossos irmãos. Vibremos pelo nosso país, por todos que sofrem nos hospitais, em casa, pelos familiares que choram neste momento. Vibremos por aqueles que choram a perda do emprego, da sua fonte de renda para sustentar a família. Vibremos para que todas as dores desta hora não sejam em vão.
que possam cumprir o seu papel de recurso renovador. Vibremos pela expansão do Evangelho como norma de conduta, pela confraternização religiosa entre os povos, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por nós mesmos. Deus de infinito amor e bondade, somos imensa gratidão nesta noite. Que a força moral do Cristo seja sempre um estímulo a todos nós. Que possamos aceitar a empreitada de seguir até o Cristo, de caminhar em sua direção, de trabalhar a mansuetude e a humildade em nossa intimidade. Que possamos nos comprometer a cada dia mais com a observância da lei. Que a oportunidade encarnatória seja sempre para nós objeto de atenção, para que possamos aproveitar todas as oportunidades de tomada de consciência espiritual. Que possamos a cada dia mais viver como espíritos que somos, nos responsabilizando pelo que pensamos, pelo que sentimos, dizemos e fazemos. Dispensa-nos, Mestre amado, na sua paz. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Tenhamos uma noite de muita paz, de reflexões, de muito desejo de crescer cada vez mais. Então, não se esqueçam, estejamos juntos amanhã, acompanhando as reflexões com a nossa querida Francine de Sacramento. Que ela receba desde já o nosso abraço e o nosso acolhimento entre nós. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Até uma próxima, se Deus quiser.